Um abraço a todas, meus cumprimentos. Quero agradecer o convite de participar com este vídeo do Festival de Cultura Virtual da Diretoria de Cultura da Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado por esta oportunidade. Eu sou o professor Gerson Baniwa, do povo Baniwa, do Alto Rio Negro, estado do Amazonas. Eu gostaria de trazer a todos vocês boas notícias, mas infelizmente não é o momento que estamos vivendo no Brasil, na Amazônia, particularmente aqui no meu estado do Amazonas. Na verdade, o que nós estamos enfrentando são tempos, é um momento de muita tristeza. Acho que estamos vivendo um ciclo, né, de tragédias, de crises, tragédia sanitária, tragédia ambiental, tragédia humanitária e isso tudo acho que culmina numa crise e tragédia civilizacional, porque o grau de insanidade moral, política, nos dá uma impressão de que nós estamos retrocedendo aos tempos da humanidade bárbara, dos tempos da barbaridade humana ou da incivilidade, porque nós percebemos um aprofundamento do racismo, do ódio, da intolerância e de violência, não só contra os povos indígenas, mas contra vários segmentos historicamente excluídos, vulneráveis, ou mesmo maiorias dominadas ao longo da história de colonização. Sentimos que nossa sociedade e o nosso país está à deriva, sem rumo, ou pior, no rumo muito perigoso, no rumo de autodestruição da vida, dos valores, da natureza e da própria humanidade. Percebemos forte processo de fragilização ou até mesmo de destruição de instituições e políticas públicas de defesa do meio ambiente e, sobretudo, dos direitos humanos, como são, por exemplo, os direitos indígenas. Percebemos e somos vítimas de uma precariedade absurda e vergonhosa do sistema público de saúde, permitindo que governantes inescrupulosos e desalmadas decidem quem vive e quem morre e de que jeito morre. Tudo em função do descaso, da incompetência ao longo da história de governantes com a coisa pública, com o direito do povo. Essa é uma situação muito difícil, muito complicada. Vivemos ainda, principalmente aqui na Amazônia, uma acelerada destruição, devastação das nossas florestas, dos nossos rios e do ar que respiramos. De um modo geral, a devastação da Amazônia. Nos últimos 2 anos, praticamente cresceu em quase 100% o desmatamento da Amazônia. E agora, com o verão se aproximando, as queimadas aumentarão e o aceleramento será cada vez mais dessa triste destruição. A pandemia da Covid-19 está matando nossas lideranças indígenas, nossos sábios, nossos pajés, com perdas irreparáveis, perdas de vidas, mas também perdas de conhecimentos, de acervos e de verdadeiros sistemas de conhecimentos que não foram repassados às novas gerações e que agora simplesmente, para nossa tristeza, se perdem e estão se perdendo. Os povos e comunidades indígenas estão tentando lutar pelas suas vidas, pela saúde, mesmo em isolamento social, comunitário, territorial, mas em um estado de verdadeiro cerco de guerra. Guerra por todos os lados, né? Cercos por todos os lados, sobretudo por invasores, que são madeireiros, que são fazendeiros, que são pescadores,
igrejas e missionários, que não só ameaçam e assassinam nossas lideranças, nossas culturas e tradições, sobretudo são os principais transportadores da contaminação da pandemia Covid-19. Nós estamos, com isso, vivendo uma grave ameaça de genocídio aqui no Brasil, mais uma vez na história do Brasil. Principalmente se considerarmos, principalmente aqui na Amazônia, muitos povos indígenas, povos inteiros, etnias, com números muito reduzidos de pessoas. Não é? Só para se ter uma ideia, 3 etnias, ou seja, 3 povos, conta apenas com 3 pessoas. E 8 etnias ou povos têm menos de 50 pessoas. Se a pandemia chegar a essas pessoas e essas pessoas forem acometidas dessa doença, morrem simplesmente. Esses povos inteiros milenares desaparecem com seus conhecimentos e com suas línguas. Nossos povos indígenas, portanto, estão sobrevivendo e se defendendo como podem, defendendo suas vidas, suas existências, seus territórios e, sobretudo, seus direitos, ou pelo menos tentando se defender, porque nesse momento, confinados pela doença, pela pandemia, não conseguem se mobilizar, marchar para Brasília na defesa de seus direitos. Os povos indígenas têm uma importância histórica milenar, principalmente no período da colonização, mas também muito antes, né? Com suas sabedorias, com seus conhecimentos, com seus modos de vida, com suas cosmovisões, que sempre permitiu a vida deles e contribuir também para a formação do Estado brasileiro e enriquecer com sabedoria e cultura a nossa diversidade humana no mundo de hoje. Os povos indígenas continuam resistindo com esperança e dignidade, não se entregam, não se cooptam, porque sempre foi assim a sua forma de resistência e resiliência ao longo de milhares de anos. Essa sobrevivência, essa resistência, nessa sobrevivência e nessa resistência, contam com a força da natureza, com a relação orgânica, forte, respeitosa que tem com a natureza. Contam com a força espiritual dos seus ancestrais, com a sabedoria deles. Contam com profundo amor à vida que sempre cultivaram e vivem no cotidiano, um cuidando do outro, mesmo com o medo da contaminação da doença. Contam também com seus conhecimentos tradicionais milenares, sobretudo nesse momento com a medicina tradicional, com a ausência de remédio, com a ausência de hospital, com a ausência e precariedade do sistema público de saúde. E também contam com muita solidariedade, solidariedade interna das aldeias, dos povos e das comunidades, mas também com forte solidariedade de pessoas não indígenas, do Brasil inteiro e do mundo, de pessoas de bem, de pessoas que dão valor à vida e que vivem com muita solidariedade e com muito amor ao próximo, e é desse modo que nossos povos vão resistindo e sobrevivendo, com a esperança de que em breve esse problema da pandemia e que a humanidade consiga reencontrar seu caminho, revisando sua história, aprendendo as lições com esse recado da natureza. A pandemia e as outras crises ambientais são também formas da natureza, do cosmos e do planeta reagir para poder se defender, para ter maior equilíbrio. Então esperamos que esses momentos de crise, a nossa sociedade, a nossa humanidade, a nossa atual civilização aprenda as lições necessárias para refundar suas bases culturais, suas bases econômicas, suas bases existenciais, espirituais e suas bases de civilização como sociedade, como humanidade. Então era isso, mais uma vez agradecer a oportunidade, cumprimentar a todos e desejar boas e melhores condições de existência e de vida aqui no nosso país e no mundo. Muito obrigado.